Oi, gente, então, muito boa tarde. Vamos para mais uma reunião do nosso grupo de comunicação em HQ, Consumir Convergências Narrativas. E hoje o nosso tema é Black Mirror, o seriado inglês que tomou conta do mundo ali em 2016, 2017, e que virou a cabeça de muita gente. E hoje a gente vai bater um papo sobre Black Mirror. Então, eu queria muito que a gente pudesse destrinchar algumas ideias, algumas possibilidades e também pensar alguns links, né, com tudo que a gente estudou ou com tudo que a gente pôde debater e pôde, até certo ponto, construir nesses últimos meses, né, os nossos encontros aqui no grupo de estudo e pesquisa. Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa temporada, vamos chamar assim, né? Temporada 1 do grupo de estudo e pesquisa, com nossos erros e acertos. E eu já queria agradecer a todos que participaram, que vieram para as reuniões, que, de certa forma, tiraram um tempinho, né, dos seus finais de semana. Nós começamos na sexta, depois passamos para o sábado, né? E a grande maioria de vocês continuou participando, então temos já um feedback positivo dessa primeira temporada do grupo de estudos. Então, o nosso cronograma é que nós teremos uma próxima reunião, uma última reunião, agora em outubro, né, que vai ser lá pelo dia 30. Tá, no dia 30, a gente faz nossa última reunião para a gente pensar o nosso grande finale. Tá? O nosso grande finale, como eu tinha dito para vocês, vai ser um encontro com cara de seminário, ok? E a gente vai fazer lá no final de novembro, ok? Lá pelo dia 20, depois a gente vai fechar. Lá na nossa última reunião, no dia 30 de outubro, eu vou chegar com tudo isso já, com essa agenda fechadinha para vocês. E, claro, para o sucesso total, né, desse projeto, seria muito importante que todos apresentassem um produto final, né, um paper, produção acadêmica, um material de pesquisa que muitos de vocês, no começo desse projeto, tiveram a oportunidade de pensar, né? Lembre-se que, quando nós começamos o projeto, a boa parte de vocês montaram uma cabeça de projeto, ok? Então, a gente não vai ter encontros em novembro. A ideia é que vocês possam tirar esses dias, essas semanas, para produzir esse material e que a gente apresente, né, esse projeto de pesquisa, esse pequeno artigo que vocês vão fazer, que provavelmente vai ter uma cara de paper. Depois eu vou conversar com a Carol, a gente vai pensar aqui o formato, com a Fabi, com o Caio, com a Milena. A gente vai pensar no formato final disso, para vocês poderem apresentar. Ok? E eu gostaria realmente que todos apresentassem, para a gente ter um resultado não só material, mas, acima de tudo, que a gente tivesse aqui o que está dentro das prerrogativas, né, da participação do grupo, dentro do guarda-chuva do grupo, né, que é um grupo de pesquisa ao qual nós fazemos parte, e que depois eu vou ter que mandar um relatório para eles. E nesse relatório, claro, eu queria que já estivesse presente, né, que dos 10 componentes do grupo, 10 componentes do grupo produziram artigos que futuramente nós vamos publicar por aí pelas
pelas revistas, pelas publicações que estiverem abertas. Eu já queria efetivamente fazer o convite para vocês, né? Não só um convite, mas também por conta dos objetivos do grupo, né? Que a gente possa, ao final, ter um produto concreto, um artigo, né? Que a gente possa ter um material palpável, ok? E a gente vai dar ali aquele mês de novembro, né? Então, provavelmente a gente vai fazer reunião lá pelo dia final de novembro, dia 25, 26, se tiver uma data melhor. E a gente se encontra lá pelos auditórios da Estácio, provavelmente é onde a gente vai fazer essa reunião. Para quem estava aqui na nossa primeira reunião, eu cheguei a explicar, né, um dos objetivos desse projeto, que era ser totalmente interdisciplinar, né? É um grupo com muitas ideias, né? Muitas ideias. A ciência, ela é feita de muitas ideias, de todos os campos possíveis, né? Desde que você aplique um olhar metodológico, né? E, naturalmente, a pesquisa da ciência social, ela visa a construir o olhar do outro, tá? E esse olhar do outro é que, naturalmente, se torna fundamental para que a gente comece a entender para onde vai a análise de um grupo, por exemplo, que pensa uma pesquisa no mundo geek, no mundo nerd, no mundo da cultura pop, né, que é o nosso cenário aqui. E as nossas conversas foram muito nesse horizonte, de como perceber toda uma complexidade humana, Edgar Morin, né, de produtos culturais. E, naturalmente, esse é o cenário que está ali na perspectiva do Black Mirror, tá? Que é o papo que eu queria ter com vocês hoje, né? Até para a gente poder pensar, né, já que entrando, né, numa proposta de finalizar, né, os nossos encontros, de ver onde nós chegamos, sabe? De ver onde nós chegamos. E quando escolhemos Black Mirror, quando pensamos, né, no Black Mirror, além de ter sido um estardalhaço no mundo geek, no mundo científico, Black Mirror trouxe algumas perguntas, nunca respostas, algumas perguntas que elas são bem interessantes da gente construir a partir, principalmente, de olhares outros. Esses olhares vêm justamente dessa transdisciplinariedade que a gente tem aqui, né? Olhar do cara de direito, né? Olhar da pessoa de psicologia. Gente, a gente tem aluno de biomedicina aqui na sala, sabe? Então, é muito rico essa experiência. Então, são esses horizontes outros, né? Essa fala outra, que é muito mais importante aqui no grupo, sabe? A ideia inicial, como a gente fala aqui, né? Estudo, né? E o estudo é você olhar para o outro e debater com o outro. Não é só ler livros, ler artigos, não é só ler as apostilas, mas é olhar para o outro e debater com o outro. Discordar, concordar, perceber no outro a diferença. E isso, naturalmente, me parece o grande momento de Black Mirror, né? Então, eu vou traçar alguns caminhos rápidos aqui, que eu queria muito fosse um bate-papo. Um dos motivos de Black Mirror ter feito parte hoje do nosso debate é que ele tem a essência dessa série. Ela estabelece um roteiro e um cenário que é extremamente, digamos assim, complexo na perspectiva do Edgar Morin, né? Ou seja, né, em que o horizonte do signo, ele não é possível você recortar ele numa única ideia. Ele tem muitas ideias e todas elas são possíveis. Olha só que legal, né? A gente viu isso lá nas primeiras aulas.
Acho até que foi eu que dei essa primeira aula sobre transdisciplinariedade, né? Humberto Eco, Edgar Morin, a gente falou do Bauman. Eu queria trazer de volta todos esses autores para falar de Black Mirror. Okay? E o principal deles é o Edgar Morin com Humberto Eco. Né? Nessa coisa possível. A ciência é um possível. E quando eles falam isso, a ciência, o estudo das ciências humanas, ela, em vez dela olhar para as coisas, né, ela olha para as pessoas, ela olha para os seres humanos. Tá? Para os seres humanos. E Black Mirror é exatamente isso. Tá? Ela foi criada com a ideia de pensar. Olha só, cara, eu acho fascinante. Né, de pensar o quanto realmente houve uma evolução da tecnologia, mas a grande discussão não é a evolução da tecnologia. Olha só, galera. Né, por mais que a tecnologia seja o pano de fundo, olha só, a tecnologia é o pano de fundo. Porque se a gente pensar tecnologia, a tecnologia sempre esteve no pano de fundo da evolução humana. Já dizia Santaella, tá? A professora Lúcia Santaella, que desde que o homem pegou uma pedra e lascou a pedra, né, que ele entendeu que a pedra serviria como um utensílio, a pedra lascada já é uma tecnologia. E toda tecnologia é cultura, ou seja, né, ela é algo principalmente pensado e criada. Não é algo fora de nós, é algo pensado e criado por nós. Isso é cultura. Tá? E esse cenário em que a tecnologia evolui, ou seja, é o pano de fundo da própria evolução humana. E aí a grande crítica de Black Mirror é que mesmo com toda a evolução tecnológica, a gente ainda é o mesmo. É como se a máquina humana tivesse sido criada de uma maneira já tão complexa e única, que ela na verdade, teve uma evolução dentro de um cenário extremamente culturalizado. E aí Black Mirror vai olhar isso com muita seriedade. Né? Então, você pode pensar, né? A tecnologia está nos mudando. A tecnologia sempre nos mudou, galera. Entendeu? Sempre. Desde a pedra lascada. Ela vem trazendo, né, essa forma do homem pensar o mundo. E toda vez que o homem pensa o mundo, olha que coisa louca. Discutiu isso aqui lá em Matrix. Toda vez que o homem pensa o mundo, ele cria um mundo. Égua. Toda vez que o homem pensa o mundo, ele cria um mundo. Esse é o grande barato de Black Mirror. Né? Então por mais que a gente fique assim, maravilhado, né, com a ideia da tecnologia, né? Parece que o Black Mirror é um ensaio tecnológico. Não, Black Mirror não é um ensaio tecnológico. E tem uma coisa muito legal e extremamente complexa em Black Mirror. Tudo que aparece lá são tecnologias que ou estão sendo aplicadas ou elas já foram aplicadas. Tá? Aí tu diz assim, não, Dix, eu vou discordar porque tem um negócio lá da memória e tarará, que é uma coisa que não existe. Cara, existe desde a Segunda Guerra Mundial. Claro que a gente não tem tempo para debater isso aqui, mas pensem, por exemplo, a questão da sala de aula. O que é a sala de aula se não implantar memórias? Peguei vocês, né? Implantar memórias, cara. A sala de aula é uma máquina de implantar memórias. Então, de certa forma, Black Mirror vai nos colocar numa pergunta muito séria, muito complexa e extremamente, digamos assim, inquisidora. Inquisidora no sentido de que, quando a gente pensa que é a tecnologia que está nos moldando, né, e aí eu vou usar a fala de um professor que eu conheci recentemente, que é orientador da minha esposa, que a Fabi conhece também, que é o professor Walter,
E basicamente a gente acha, né, que a tecnologia é essa monstra, né, esse monstro que, sabe, está moldando o mundo. Não, cara. Somos nós que somos os monstros. Aí tu diz assim, Dixon, caramba, e se eu pegar o desenho do Scooby-Doo? Cara, o que foi que eu aprendi com o Scooby-Doo? Quem estiver fazendo as referências aí. Isso é uma referência a Scooby-Doo em um dos capítulos do Black Mirror. Eu não vou lembrar, porque eu não tive tempo de ver todos. Mas tem um capítulo em que o cara está assistindo Scooby-Doo. Né? Passa rapidola assim, tá passando Scooby-Doo numa das... Não vou lembrar, não sei se vocês vão lembrar. O que nós aprendemos com o Scooby-Doo, gente? Né? A se divertir? Legal. Nas tardes? Também. Mas mais importante que né, a turma do Scooby-Doo nos ensinou, o verdadeiro monstro somos nós. É isso que Black Mirror traz, gente. O verdadeiro monstro não é a tecnologia. E vendo o professor Walter falando sobre isso, fiquei encantadíssimo com essa ideia. Né? Um outro autor que eu queria muito que vocês passassem a ter um olhar sobre ele, que eu acho que esse ano a gente não vai ter a chance de trabalhar, mas ano que vem, com certeza eu vou trabalhar, que é o Isaac Asimov. O Isaac Asimov, eu li ele quando era adolescente. Enfim, o cara tem mais de 600 obras, o cara tem mais de 600 livros publicados. Tá? Livro de ficção científica. Cara, imagina, né? Como era a mente desse cara. Não parou de produzir nunca. O cara estava velhinho já nos anos 90 e estava escrevendo livro, cara. E lá, né, já velhinho, escreveu um dos livros mais, assim, fundamentais da ficção científica, chamada Fundação, foi uma trilogia. Gente, provavelmente vocês assistiram alguns filmes do Isaac Asimov, Eu, Robô. Eu não sei se vocês viram esse filme, Eu, Robô, né? Talvez um dos mais famosos. E tem aquele também que o robô quer virar gente, com o Robin Williams. Alguém lembra desse filme? É com o Robin Williams. Homem Bicentenário. Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário também é do Isaac Asimov, gente. Sabe? Por que então pensar Isaac Asimov agora, em Black Mirror? Né? Porque o que o Isaac Asimov sempre trabalhou foi como, na verdade, o homem, no seu poder intelectual, na sua construção semiótica, ou seja, na sua ideia de pensar o mundo, se relaciona com tudo isso. Então, diferente de outros autores de ficção científica, o Isaac Asimov, já nos anos 40, ele já via o homem como uma base e essência da cultura, como construção do mundo. Então, o segredo não era a tecnologia, não eram as naves espaciais, né? O segredo era o homem. E não só isso. Né? O homem é a medida de todas as coisas. E a gente pode discutir isso lá em Matrix. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, né? O homem não é bom nem mal. Esses cenários, gente, são todos extrapolados em Black Mirror. E aí seria legal a gente justamente pensar aqui o quanto realmente isso estabelece uma lógica cotidiana. Lendo um texto da Lúcia Santaella com a Marta Gabriel, o quanto realmente a tecnologia é o fundo da história. Tecnologia não é bom nem mal, gente, sabe? Se o homem vai fazer robôs, isso também não é bom nem mal. O problema continua sendo a humanidade. Dizia Renato Russo, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Renato Russo, né, cara? Eu amo esse cara. Eu não sei vocês, mas eu amo com todas as forças do mundo Renato Russo. Né? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. É genial esse texto, cara. É genial, sabe? Então, Black Mirror, ele vai tratar das relações humanas.
das relações humanas. E é isso que dá medo em Black Mirror. Sabe? Porque o problema não é a tecnologia, o problema somos nós. É da natureza da história que a tecnologia evolua. É da natureza da história. Tá? Então, naturalmente, a gente... E, gente, eu não sei se vocês conhecem o desenho Os Jetsons. Os Jetsons é um dos desenhos mais porradas já criados pela Hanna-Barbera. E a Hanna-Barbera também criou um outro desenho chamado Os Flintstones, que é o oposto, né? Os Jetsons é uma família do futuro. E os Flintstones é uma família da pré-história. É genial, cara. E o mais legal é que lá no final da temporada, já ali nos anos 60, nos anos 70, eles fazem a união das duas famílias. Aí tu pensa assim, cara, é muito louco. A família Jetson encontra a família Flintstones. Pensa nisso, cara. Não tem nada de desenho animado, né? Não tem nada de divertido. Gente, é muito filosófico esse desenho, sabe? Né? É tipo o final da família Dinossauro. Gente, me desculpem se eu estou sendo muito nerd e usando aqui, né, exemplos que talvez vocês não tenham visto. Família Dinossauro dos anos 90. Alguém chegou a ver? Né? Gente, o final da família Dinossauro é a coisa mais horripilante. É a coisa mais assim, tu fica né? Afinal, é o entretenimento, saca? É um entretenimento. Então, você acha que entretenimento é algo para te divertir, é algo para você ficar bem. Quando você terminar de assistir, você tem que dizer, oh, como o mundo é bonito. Oh, meu Deus, eu assisti isso e eu estou feliz. Gente, o último capítulo da família Dinossauro é algo assim que tu fica... Hã? Eu perdi alguma coisa? Né? O mundo vai acabar hoje, eu tenho que saber disso. Então eu dei um spoiler, né? Quem foi que colocou aí que tá assistindo? Eu acabei de dar um spoiler sem querer. E já a gente diz assim, cara, fora que se tu acompanhar, né, a família Dinossauro, tu vai ver que não, é acidez mórbida. É uma coisa assim que não é para você ficar feliz. Entendeu? Então, quando tu assiste a família Jetson, você pensa que é um desenho para te fazer feliz. Não é, cara. A lógica semiótica, né, o discurso embaixo do discurso, quando tu começa a olhar com cuidado, tu diz, mas espera aí, cara. É um desenho dos anos 40, assim como o Flintstone é um desenho dos anos 40. Sabe? E tudo isso estabelece uma relação muito, muito tempestuosa, né? Então, Black Mirror pegou muita gente de calça curta, sabe? Né? Porque a gente tem ideia, não, série é para me divertir. De vez em quando a minha esposa vem com essa, né? Não, eu quero ver uma série que meu cérebro fique quieto, que eu não tenha que pensar, que ele ria quando ele bem quiser, né? Que ele chore quando ele quiser, que eu não tenho que ficar porque, né? Eu tenho que fazer uma associação. Sim, a gente vai encontrar muito isso. O entretenimento, na lógica do negócio do entretenimento, é muito isso. Black Mirror não é isso. Isso é legal de pensar aqui, né? A ideia, né, do Humberto Eco, do Edgar Morin, né, nesse conceito de que a ciência, e principalmente, né, a forma pelo qual a gente deve pensar a ciência, é que ela constrói, acima de tudo, isto aqui, né? Nosso modo de pensar. E o nosso modo de pensar faz o nosso modo de ver o mundo. Isso é legal, cara. Isso é o mais legal da ciência, né? É o teu modo de pensar que cria o teu modo de ver. Então, naturalmente, por mais que você diga, não seria o contrário, né? Não, o contrário, na verdade, é você estar vendo a superficialidade do mundo. Os nossos olhos, eles inclusive veem o mundo enquadrado. Né? Tem uma música, né? Eu vejo tudo enquadrado. É do Kid Abelha? Eu vejo tudo enquadrado. Não, é da Adriana Calcanhoto, né? Eu vejo tudo enquadrado.
a nossa visão vê tudo em quadrado. Vocês já pararam para pensar nisso? Nosso mundo é o tempo todo assim, o tempo todo. Isso tem uma teoria no design, né? O Nicolas teve a oportunidade de estudar isso comigo. O mundo visual e o campo visual. O mundo visual é tudo que a minha memória é capaz de guardar. Tá? Por isso que eu digo para vocês, o estudo da memória não é um estudo da tecnologia para quem assistiu Black Mirror e viu os capítulos sobre implante de memória. Não precisa disso. Né? Acho que a Fernanda está estudando psicologia, depois talvez ela possa até falar um pouco sobre isso. Né? O mundo visual é a memória, o que eu guardo aqui. Né? O campo visual é o que eu posso ver. Outro dia a gente saiu aqui, acho que eu fui buscar a mãe da Carol, e a gente passa ali pelo Bengui. É o Bengui ali, né, Carol? Né? Que a gente pega aquele caminho. Aí a gente pegou o Bengui. Aí tem uma curva que a prefeitura derrubou um monte de casa e abriu uma rua. Gente, quando eu passei lá, o meu cérebro deu um tilt que nem o erro na Matrix. Que nem o erro na Matrix. A gente passou, eu olhava para o lado, olhava para o outro. Não, peraí, cara. Eu tô certo, tô no caminho certo. Tem alguma coisa faltando aqui. É que o meu mundo visual tinha uma memória gravada. Uma imagem digital. Ok? Lembre-se, o conceito digital não vem por causa de computadores. Nós vimos isso lá em Matrix, estudamos um pouco isso lá. O mundo digital não vem por causa de computadores. Tá? Então, eu tive uma imagem digital. Né? Da perspectiva da virtualidade. Né? E aí depois eu fiquei pensando, cara, o que está faltando aqui? Gente, as casas. A prefeitura derrubou um monte de casa para abrir rua. Alguém quer fazer um comentário? Pode falar. Oi, você está me ouvindo? Tranquilo? Estou ouvindo. Pode falar. Quando o senhor fala de memória, tem um conceito muito, muito, muito interessante que a gente não vê, mas está no dia a dia. Eu acredito que o senhor a gente estuda isso em marketing, né? O senhor fala sobre isso. Memória de Prime, que basicamente tem uma cena de um filme que todos os meus professores já passaram para mim em algum momento. Que não lembro qual é o filme, perdão, eu acredito que tem o Smith. É que eles têm que. Tem um cara muito rico e tá tendo algum tipo de competição, um jogo de futebol, e ele tem que apostar em algum dos jogadores. E aí, o jogador que ia ganhar, se eu não me engano, eles tinham lá um esquema, era o número 57. Aí o número 57, aí ele foi lá e apostou no número 57, deu tudo certo, os caras conseguiram. Aí no final ele perguntou, como vocês sabiam que eu ia apostar no 57? Aí eles falaram, a gente passou o dia inteiro mostrando para você o número 57. Através de comerciais e camisetas e bottoms, coisas no seu dia a dia. E é uma coisa que a gente usa muito quando, tipo, aquelas coisinhas... Golpe de mestre ou golpe duplo? Golpe de mestre, eu acho. Por aí, eu acredito que seja isso. Isso, a Fabiana falou aqui no chat. E aí, quando a gente vê no futebol patrocínios e aquelas coisas que ficam na beirada do campo, tá escrito lá Coca-Cola, coisa assim, e fica ali, tu nem vê, sabe? Aí tu fica, por que tem aquilo ali? É porque vai ficar na tua cabeça e vai se implantar na tua memória. O nome daquilo é memória de Prime. Mesmo tu não estando ativamente prestando atenção naquilo, mas vai ficar ali. Então, é um conceito, o senhor falou de memória, né? Para mim, é a coisa mais interessante da parte da memória. Eu adorei estudar isso, eu acho muito bacana. E aí, inclusive, quando a gente pensa o marketing, hoje o marketing se uniu à neurociência. Gente, vocês têm ideia do que significa isso? Dois vilões da atualidade, né? Porque, gente, marketing não era... Cara, marketing, eu vou dizer para vocês um negócio. Marketing e neurociência, os dois se uniram. Vocês têm ideia do que é isso? Marketing de neurociência? Bicho, é o controle total da humanidade. Oi, Fabi. Acho que a Fabi quer falar. Sim, na verdade, vocês estão me ouvindo? Não sei. Meu fone está meio... nessa questão da memória, por exemplo, quando a gente traz para UX Design, isso é um ponto assim, essencial dos projetos, até quando a gente pensa, por exemplo, no começo estavam falando, né, que mudou um pouco a interface do Skype e tudo mais, que a gente toma esses sustos de começo, mas não sei se vocês percebem
que atualmente, quando há essas atualizações, vem minimamente instruções para a gente utilizar essa nova interface. Às vezes nem vem em alguns casos. Que antigamente vinha, toda vez que tinha uma alteração, vinha tudo para indicar onde estavam as novas funções e tudo mais. E hoje em dia, as atualizações elas já vêm bem pouquinho ou quase nada, né? E tem muito a ver com o fato da gente já estar justamente implantado na nossa memória essas interfaces. A gente já está vivenciando essas interfaces, faz parte da nossa memória, faz parte do nosso repertório. Então, isso dentro do design também é muito forte. Por exemplo, quando a gente pensa no UX design, essa questão do uso, do aprendizado, a gente já tem essa linguagem, né, bem implantada para a gente. E aí, é interessante a gente pensar aqui, a partir de... Oi, pode falar, querida. Agora que tu estava falando das casas, que deu um bug na tua Matrix, né? Eu lembrei também que a gente tem isso em arquitetura, principalmente no urbanismo, né? A gente estuda a forma de você se guiar pela cidade, né? Como você identifica a cidade. E quando realmente não há uma identidade, uma identificação de bairro para bairro, de rua para rua, ou então quando alguma coisa muda e você não consegue mais se localizar. E aí também é estudado na neuroarquitetura. Então, também agora tem a neuroarquitetura. Agora eu lembrei disso, as tipologias, tudo isso. Tipologias, né, de construção. E aí, no urbanismo, quando você não se localiza. Tipo, na Cidade Velha, em onde tu moras, tem 3, né, possibilidades. Tem a Orla, tem a Cidade Velha Velha e a Cidade Nova Nova. Cidade Velha Nova, né? Então, você se localiza por 3 jeitos. E eu acredito que quando tu entraste no Bengui, a tua localização era aquela. Quando mudou, desconfigurou, né? Teu microfone tá fechado, teu microfone. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode discutir de Black Mirror, porque eu acho que é uma tônica em todos os episódios. Por mais que tenha os 2 ou 3, mais até que esse seja o tópico principal. A questão da memória, né? Mas a questão da memória, não só memória tecnológica, mas nossa memória que envolve uma série de outras possibilidades. Memória visual, memória analógica, memória digital, memória olfativa, e por aí vai, cara. O Black Mirror, ele investiga com muita riqueza nossa contemplação e os nossos problemas, né? A nossa limitação com relação a isso. Então, acho que o primeiro ponto de debate, que acho que vocês estão comentando bacana aí, e é a questão realmente de se pensar a memória não exatamente como um elemento característico da construção biológica, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas a memória como uma ferramenta. E pior, tá? Agora sim, né? Black Mirror. Olha que coisa doida agora, né? Uma ferramenta acessível. Ok? Uma ferramenta acessível. Tá? Se pudéssemos acessar a sua memória, o que a gente ia ver? Na verdade, isso, de certo modo... Estou interrompendo, desculpa. Só para não esquecer. Não, gente, bora bater papo. Por favor, não deixa eu falando sozinho. Eu fiquei pensando muito a respeito, que estava lendo, inclusive botei lá no grupo também o livro do André Lemos, sobre que isso não é muito Black Mirror. E eu fiquei pensando, né, quando ele estava falando desse episódio especificamente, acho que é o 3º da primeira temporada, que tem, né, o grão, né, tudo mais. E, por exemplo, essa semana a gente precisou resolver uma situação aqui em casa que a gente não lembrava, para contextualizar, né? A gente recebeu uma multa. E aí a gente não lembrava como assim a gente recebeu essa multa na Almirante Barroso, o que a gente estava fazendo. Essa data, ano passado, esse horário, a gente estava tentando se lembrar o que levou a gente àquilo. Carol, você te lembra disso? Olha só que doido. A gente acessou o Google Fotos para saber o que a gente estava fazendo
nessa data, no ano passado, e a gente descobriu, né? Então, para vocês verem como isso, até que se a gente pensar na própria questão mesmo tecnológica, cotidianamente, como isso já está presente. Por exemplo, o que é o arquivos do Instagram? O que é o lembranças do Facebook? Eu nem sei como é que tá, porque faz um tempo que eu não entro no Facebook, mas eu lembro que tinha isso, né? Então, a gente tem também esse controle de memória já nas próprias redes sociais, nas ferramentas que a gente usa cotidianamente, nas ferramentas de nuvem que a gente está fazendo uso todos os dias. Então, tá tudo lá. Se eu quero lembrar, eu preciso lembrar alguma coisa que eu combinei com alguém, eu vou lá resgatar na minha conversa gravada no WhatsApp. Eu vou resgatar no meu e-mail trocado, né? Então, até se a gente pensa nessa questão de ferramentas cotidianas, isso já está muito presente. E a gente, às vezes, realmente, como já é cotidiano, a gente não para olhar sobre isso. E um outro ponto que eu queria comentar, que foi o que eu achei muito interessante no livro do André Lemos, né, que a provocação dele isso não é muito Black Mirror, que, na verdade, ele vai colocar que, eu não sei se vocês leram, que ele vai colocar que Black Mirror não traz uma perspectiva do futuro, nem mesmo traz debates urgentes sobre problemas da tecnologia atuais, como, por exemplo, a questão dos algoritmos. E que vai centrar a sua crítica, né, através do uso da hipérbole de acontecimentos. E aí eu vejo muito essa questão da memória até na própria narrativa de Black Mirror, que faz um apelo à nossa memória de coisas que a gente... O que causa estranheza na gente é porque a gente reconhece aquelas situações, né? Só que é colocado na narrativa de uma forma bastante exagerada e aí causa o choque, o horror. E aí ele vai colocar que vai trazer discussões eu acho interessante que ele fala que são discussões do século passado, que não traz perspectivas do futuro e nem coisas urgentes do agora para pensar o futuro, né? Que aí ele vai trazer a questão da comunicação de massa, a questão da sociedade do espetáculo, né? Então, também é um livro, eu acho muito interessante essa provocação que ele faz sobre Black Mirror, né? Para a gente pensar. Isso é bem interessante porque vendo uma entrevista do autor, ele na verdade faz exatamente esse comentário, né? A intenção dele não é em nenhum momento discutir tecnologia. A tecnologia está lá, é um pano de fundo para ele contar histórias, para ele narrar, né, histórias que, na verdade, tratem justamente daquilo que a gente mais tem medo, que é o nosso cotidiano, sabe? As coisas bobas do cotidiano, sabe? E é nesse ponto que acaba sendo, assim, extremamente rico da gente estar aqui conversando sobre isso e, ao mesmo tempo, povoando, né, os nossos debates em torno de, naturalmente, das questões humanas, não nas questões tecnológicas, e aí justamente pautava as discussões dele em torno da questão humana. Em como, na verdade, olhar para as questões humanas e, a partir delas, pensar as relações sociais, culturais e econômicas. Então, Black Mirror, ele realmente nos coloca nesse cenário em que, cada vez mais, nós, no nosso cotidiano, somos catapultados para essas situações. A questão da memória, eu comentei com vocês que foi a que mais me chamou a atenção, principalmente porque é uma discussão que tem sido a base do marketing, tem sido a base, principalmente, de todo um foco, né, do Facebook, como a Fabi colocou aqui, do Facebook, do Instagram, é o foco dessas empresas de tecnologia e comunicação, mas, mais do que isso, o grande impacto aqui está justamente no comportamento que a gente faz disso. O nosso comportamento em torno disso. E aí, claro, né, o comentário que eu também faço com vocês é do episódio mais famoso, que eu acho que foi o mais comentado, acho que provavelmente todos vocês viram, ou levaram um spoiler, ou até esse episódio, Black Mirror, tinha um público ainda tímido, mas depois desse episódio,
ele explodiu, que é a história da garota que vive com likes, né? Foi aterrorizante para a grande maioria das pessoas. Queda livre. Obrigado. Queda livre. Foi aterrorizante para as pessoas. Aliás, eu lembro que na época eu dei uma aula de marketing digital, não vou lembrar. Eu tinha acabado de assistir o capítulo, eu estava assim também, eu levei para a sala de aula e um aluno falou isso. Ele disse: Dixon, eu me senti aterrorizado. Foi a palavra que ele usou. Esse capítulo, ele realmente é assim, o fio da meada do Black Mirror, porque ele estabelece um link muito próximo, muito real, né, e muito aterrorizante, né, como falou meu aluno na época. E mais do que isso, de novo, né, o problema não é a tecnologia. Você fala assim, o Instagram vicia. Gente, não é o Instagram que vicia. Né? Não é o Facebook que vicia. Não é a tecnologia que vicia. É a nossa necessidade, é o nosso comportamento, é o nosso, digamos assim, a nossa construção cultural que nos faz usar desses utensílios como formas de escapismo. Tem muito a ver com nossas perspectivas e a forma como a gente pensa o mundo. Voltando ao que eu disse para vocês no começo, né? Concordando um pouco com o Bauman, a gente está limitado, né, ao que a gente vê, e aí o Bauman vai fazer uma crítica à mídia, o Bauman vai fazer uma crítica à propaganda, ele faz uma crítica a esse mundo, né, da materialidade, da visualidade. O Bauman pega pesado, né, com o marketing, chama os profissionais de marketing, né, como os demônios do século XXI. E ele não está longe da verdade, né? Ao qual eles constroem um mundo, né, baseado ali naquela tela, né, naquele enquadramento, e que aquilo passa a ser uma verdade para as pessoas. E sem entrar em questões religiosas, não tem coisa mais complicada e não tem um caminho mais tortuoso do que buscar a verdade. O camarada que busca a verdade, esse está perdido. Não existe a verdade. Por isso que a ciência não busca a verdade. A ciência não acredita na verdade. A ciência acredita em muitas verdades. Muitas possibilidades. Então, essa coisa do pensar é muito realmente... e aí que está o grande barato do Black Mirror, né? De novo, o problema, ou melhor, né? A discussão não está na tecnologia, mas o que está aqui dentro. Então, dizia, né, Star Trek, né, a fronteira final, né? Gente, a fronteira final, e aí é o grande barato de Star Trek, a fronteira final não está no espaço. A fronteira final está aqui, ó. Todo filme de ficção científica, se vocês prestarem atenção, o segredo e o problema não é o espaço. O problema é aqui. E esse é o grande barato de Black Mirror. Vocês estão falando mais coisas aqui, eu não estou acompanhando aqui no... Caio, por favor, Caio, abra a sua câmera e nos dê o seu... as suas palavras, as sábias palavras do nosso professor de história. Cara, assim, eu não vou abrir minha câmera porque eu estou sem camisa e não vai ser uma visão legal para todo mundo. Então, enfim. Nos poupe, né? Desse campo visual, né? Não vou estragar a noite de sábado de ninguém. Ainda mais que tá chovendo. Enfim. Uma das coisas mais interessantes que tu estavas falando, no caso que vocês estavam falando, é o seguinte, que é sobre a questão da relação das reações humanas, enfim, das relações humanas, e de fato, como o próprio Black Mirror tem essa questão em si, de ser pautado, de ser algo que fala de fato sobre relações humanas e de como os seres humanos eles vão utilizar determinadas coisas por uma lente de aumento, claro, para conseguir se relacionar
uns com os outros, ou para deixar de se relacionar uns com os outros de determinadas formas. E aí vem, por exemplo, o episódio do aplicativo de relacionamento, o Tinder lá da lente de aumento. Vem o episódio do urso branco, da questão lá do primeiro-ministro e tudo mais, enfim. Então, uma das questões que eu acho mais interessantes, como tu disseste aqui, de fato, não é sobre tecnologia em si, é sobre relações humanas pautadas em cima de uma questão da lente de aumento. Então, a tecnologia tem esse pano de fundo. E quando falaste da ciência, eu me lembrei, eu como historiador, lembrei da questão do fato, porque tem gente que acha que a história é a ciência que estuda os fatos, só que os fatos eles são criados e descriados e manipulados e não manipulados ao bel prazer. Tipo, numa guerra, quem conta a história da guerra é quem venceu a guerra. Eles têm, o vencedor tem a prerrogativa da narrativa. Então, essa é uma das questões mais interessantes do Black Mirror, que de fato é a questão das relações humanas. E no Asimov também. É a questão das relações humanas em si. Então, essa questão da lente de aumento ela é interessante para esse sentido. E ela é justamente para chocar. É justamente para chocar. Porque tu falas assim, cara, isso é assustadoramente real. Porque são relações humanas que a gente está tão imerso dentro de bolhas, muitas vezes, a gente está tão imerso dentro de conceitos pré-construídos e pré-fabricados que são importantes para nós, que a gente não consegue perceber. Então, esse choque, esse aterrorizante, é muito interessante. Para mim, um dos que foi primeiro de aterrorizante foi da questão dos likes, da pessoa, entre as querer ser famosa e por aí vai, e aí fica lá pedalando, e termina por ir a determinado patamar ou não. Então, essa questão, para mim, é uma das questões mais interessantes. Então, é isso. São de relações humanas em si. E essas relações humanas expostas numa lente de contato gigantesca em cima do uso da tecnologia. Pode ver que não é um mundo ficcional tão gigantesco, tão diferente. Não, cara. É algo até mais próximo em si. E só para fazer algo que eu acho que também é muito interessante, que também tem um pouquinho dessa pegada, que é o Love and Death Robots. Boa. Não sei se vocês já viram. Pois é, Love and Death Robots também tem umas pegadas assim de relações humanas que tem a tecnologia com um pano de fundo, que é muito interessante. Então, são episódios curtinhos assim, mas a gente vai começando a ver, e justamente é legal porque choca, mas choca porque fala de fato de relações humanas expostas por essa lente de aumento. E isso é que é interessante, porque te tira de um estado, muitas vezes, de inércia. E aí, te tirar a lente de inércia, eles conseguem tirar dando um soco na cara, porque, como eu digo, é assustadoramente real e é assustadoramente próximo. Quando falaram do episódio, para vocês, a gente ver como é assustadoramente real e próximo, quando falaram da questão da multa e tudo mais, eu só consigo lembrar daquele episódio do cara que queria descobrir ou não uma traição, que ele ficava rebobinando e avançando. Então, de fato, isso não é muito Black Mirror. Isso é assustadoramente real. Por quê? Real. Porque nos tira de uma inércia, muitas vezes, que a gente está. E isso é muito interessante no caso. E o mais bacana, aproveitando a fala do Caio, né, da questão da construção de fatos, né, dentro da lógica da história, né, como o Caio nos coloca aqui, uma das coisas que se firma como uma perspectiva que a gente precisa olhar com carinho, e como a gente é um grupo de estudo aqui, perceber isso como ter uma visão crítica, né? Ter uma visão crítica disso. A partir do momento que a gente constrói esses elementos como símbolos, estarão naturalmente compondo o nosso campo de visão, né? Não o nosso mundo da visão. E aí eu vou fazer um paralelo com vocês aqui de uma situação que aconteceu essa semana, que eu acho que todo mundo deve estar por dentro,
que virou um burburinho. Eu, inclusive, deixei meio de lado porque eu estou cansado disso, mas aqui no grupo isso faz sentido. O filho do Super-Homem, enfim, né, homossexual. E aí, de novo, né, a mesma história de sempre, né? E tal, né? Até alguns amigos, né, mano? Olha, Dixon, estão querendo interferir até nos quadrinhos. Aí eu só li e deixei de lado. Sabe? Só li e deixei de lado. Estou querendo interferir até nos quadrinhos. Tipo assim, querendo que eu fosse lá, debatesse, discutisse. Porra, cara, eu não tenho mais paciência para isso. Não tenho mais, né? Assim, saca? Não tenho mais até estômago para isso, assim, Mas abriu um papo, outro dia conversando com a minha esposa, abriu um papo muito legal aqui, que eu acho que Black Mirror nos ajuda, inclusive, até a trazer essa história para cá. A gente está muito digamos assim, culturalmente formatados a pensar o símbolo como algo, um totem, né? Um totem. Né? Fernanda, se eu falar alguma besteira aqui, me corrige, tá? Um totem, né? Ou seja, não, Super-Homem é aquele símbolo de tal coisa, sabe? Não mexam nesse símbolo. Isso eu nem vou entrar aqui na religião, tá? Só pra gente não ir mais fundo, né? Mas vamos lá, né? O totem lá, né? O Super-Homem, né? E tal, não mexa, saca? Nessas coisas, porque... Bom, aí se cria, né, esse padrão, se cria essa... E aí, né, muito bem pensado, a Fernanda falou ainda há pouco aqui, o poder do marketing. E às vezes as pessoas esquecem, ou, na verdade, elas nem querem lembrar, o Super-Homem é um produto, sabe? É uma embalagem. Né? É uma embalagem. É uma embalagem. O que acontece? Se você não comprar a revista, entendeu? Eles vão cancelar e vai acabar esse negócio. Entendeu? Então, quer dizer, se você não está comprando a revista do Super-Homem, eles vão cancelar a revista do Super-Homem. Foda-se o símbolo. Foda-se a ideia de que o Super-Homem é um produto. Cara, se ninguém está comprando e ninguém está comprando a revista, eles vão cancelar. O Caio está aqui, eu acho que o Caio é leitor, eu acho que nos anos 90 eles mataram o Super-Homem. Então, assim, o Super-Homem... Mas o Super-Homem, ele não é imortal? Inclusive, tem um filme que fala, tem um conceito bem legal disso, que é o Highlander. E é um conceito que é típico do Super-Homem. Né? É típico do Super-Homem. O Super-Homem, ele, na verdade, ele pode morrer. Né? Ele pode morrer. Então tem o Highlander, né, que pode viver para sempre. Viver para sempre é uma coisa, ser imortal é outra. Entendeu? Então, o Super-Homem não é imortal. Ele pode viver para sempre. Mas ele não é imortal. E isso é bem bacana, porque a partir dos anos 80, né, final dos anos 70, quando tem ali a revolução, né, da perspectiva dos heróis, né, eles acabam com essa coisa do herói grego, e aí se pensa, né, uma coisa mais humana para os heróis, aí o Batman vem com tudo, né? O Super-Homem, né, que era um semideus, né, de repente tem problemas humanos e tal. E aí, no final dos anos 90, ali, a revista não estava vendendo, mata essa porcaria, entendeu? Bora ver o que acontece. E agora de novo. Sabe? Então, eu queria muito dar resposta. Aí eu pensei, não vou fazer isso, porque não... Tá entendendo? Eu vou criar um problema que... Uma dor de cabeça que nem é minha, sabe? Esse BO nem é meu. Mas o fato é que esse símbolo, né, essa coisa, né, do mundo visual fica aqui, e a coisa do campo visual, né, mas o mundo visual, ou seja, o cara vai lá falar do Super-Homem, ele nem compra a revista do Super-Homem. Então, bicho, por favor, compra a revista do Super-Homem, porque se tu comprar a revista do Super-Homem, né, se comprar a revista do Super-Homem, eles vão continuar editando. O que acontece? É que agora tem um novo público, um público de consumo. E aí, a Fernanda falou um pouco sobre isso agora. Tem um público de consumo que está consumindo o Super-Homem. É um público bissexual. Porra, bicho, então bora criar um produto para esses caras? Bora. Ninguém está consumindo...
Pode falar, querida. Perdão interromper. O senhor está falando sobre... Bora conversar. O senhor está falando sobre Totem, Tabu e Freud, né? As coisas que o Freud fala, principalmente. E sobre essa idealização, eu tinha separado um episódio para falar sobre, que foi um episódio... foi um episódio que... Assim, eu não assisti todos os episódios de Black Mirror, né? Eu confesso que com a parte da estranheza, eu assisti aquele episódio do porco, eu não sei se todo mundo assistiu, e eu fiquei horrorizada, eu nunca mais assisti nenhum episódio. Juro, eu não consegui mais, eu fiquei umas semanas assim, meu Deus, gente. Pois é por isso que Black Mirror teve essa queda de audiência, mas depois do queda, né, subiu. Pois é. E aí, aí veio de novo a conversa do Black Mirror e eu fui pesquisar um pouquinho sobre. Aí eu separei um episódio chamado Archangel, que é um episódio, o segundo episódio da 4ª temporada, que fala sobre uma mãe que é uma mãe super protetora, uma mãe narcisista, e ela implanta na cabeça da filha um chip para que a filha só veja o que ela quer que ela veja e que ela tenha controle sobre tudo que a filha faz. Tudo que a Carol quer fazer com a irmã dela. E aí, quando o Freud fala sobre o narcisismo é algo comum, algo normal pra gente, é algo que faz parte do nosso desenvolvimento, sabe? Só que quando ele se torna uma patologia, aí já é complicado. Os pais narcisistas, eles têm muito disso de o meu filho, eu controlo, eu decido o que ela vai usar, eu gerei ela, eu manipulo, eu controlo, e eu decido o que ela vai ver e o que ela vai fazer. Essa última parte do que ela vai ver é muito doido, porque esse chip implantado na cabeça da filha controla de que forma ela vai ver as coisas. Por exemplo, tem um cachorro lá perto da casa dela, ela implanta na cabeça da menina aos 3 anos, tá? A menina tem 3 anos. Lá perto da casa dela tem um cachorro, que toda vez que ela passa, o cachorro late. E é tipo um cachorro grande, parece um pastor alemão, coisa assim. E aí, toda vez que ela passa lá pela frente, ela desvia. Só que, tipo, o cachorro tá preso numa corrente e tá atrás de uma grade. Então nunca vai fazer nada com a criança, sabe? Ela enfim, ele tá preso. E a primeira coisa que ela faz com esse filtro é dar um blur no cachorro. Pra menina não conseguir ver o cachorro. E é bizarro, ela não consegue ver sangue, ela não sabe como é a aparência de sangue, ela não consegue ver cenas de sexo, enfim, qualquer coisa que ela não queira que a filha dela veja, ela censura. E aí, isso se torna bizarro também porque ela consegue ver através dos olhos da filha. Ela tem um tablet. E aí esse chip faz com que ela veja tudo que a filha tá vendo. Cara, isso é aterrorizante, né? É aterrorizante. Se os pais de hoje em dia vissem esse tipo de coisa, soubessem esse tipo de tecnologia e tivessem acesso, meu Deus, eu digo pela minha mãe faria isso. E aí, sobre as mães, assim, quando a criança nasce, a relação dela com a mãe é quase uma simbiose, quase. Não chega a ser simbiose, porque, enfim, um monte de processo. Mas o filho não existe sem a mãe. Ele precisa da mãe para sobreviver, para ter, enfim, leite materno e tudo mais. E a mãe, quando a gente fala sobre essa relação mãe-filho que a gente tem aqui, né, que porque o instinto materno ele é construído. Então, se a gente fala sobre o instinto materno atual, ele também é algo mútuo. Então, ela precisa também do filho para viver, entre aspas. Aí, então, como o narcisismo ele é construído, a criança vai aprendendo, ela começa aprendendo o que é certo, o que é errado, tal, ela aprende. O narcisismo ele fala sobre como vive com o que é diferente. Então, a mãe tem, obviamente, essa construção do narcisismo dela, ela sabe o que é diferente dela, o que é igual a ela, o que ela quer, o que ela não quer, só que ela está atrapalhando para a filha dela o complexo narcisista. A filha dela não sabe o que é diferente, o que é bom, o que é ruim, porque ela impede que a filha dela tenha discernimento de tudo isso. E aí o Freud fala que a criança, eu tô citando aqui de um artigo que eu encontrei, o nome do artigo é Archangel, o episódio mais freudiano de Black Mirror. Depois disponibiliza pra gente, tá? Com certeza, manda lá no grupo. A criança como objeto de ternura paternal, sua majestade, o bebê, seria o símbolo de uma representação narcísica que satisfaz aquele que a apreende. Ou seja, o bebê, ele é o centro. A mãe, ela vê o bebê como um espelho dela. Ela quer projetar no bebê aquilo que ela é.
Então, ela vai fazer com que aquele bebê tenha as características dela. E, assim, até certo ponto, isso é natural, tá? Porque, enfim, é coisa de mãe. A mãe vai querer que o filho faça tal coisa, não faça tal coisa, come brócolis, não come brócolis, não come esse pedaço de metal, enfim, não come essa barata, coisa assim, sabe? É natural, precisa disso. E aí, só que aí o problema é quando a mãe, isso se torna exagerado e exacerbado. E aí ela quer projetar uma perfeição impossível na criança, né? E, calma, voltando aqui para o artigo, ela vê a filha como uma parte dela. Por exemplo, se a filha cresce sendo bem-sucedida, isso significa que ela é uma boa mãe. Boa. Não significa que a filha é bem-sucedida, significa que ela conseguiu algo bom como mãe. E a gente acredita, essa mulher ela deve ser forte, né? Não, na verdade ela é muito, muito, muito fragilizada, porque ela utiliza de manipulação. Tem uma cena bizarra nesse episódio, que a mãe, ela dá vitamina pra criança, todo dia. Dá vitamina, toma ferro, enfim. E aí, depois de um tempo, quando a filha cresce, ela descobre que a filha tá grávida. E ela substitui a vitamina por uma pílula antiabortiva. Antiabortiva não, perdão. Abortiva. no shake da menina. Então, pode começar com uma coisa simples. A mãe tá cuidando da filha, né? E aí, do nada, ela tá dando uma pílula abortiva pra criança. Pra criança, não. Pra já é uma adolescente, né? E aí... isso eu tô falando de psicanálise. A psicanálise do Freud fala sobre o narcisismo. Se a gente vai um pouquinho pro Skinner e um pouquinho pra ciência do comportamento, a gente pode falar que essa criança ela está sendo controlada, ela está sendo, como é o nome? Condicionada. Ela está sendo condicionada como um animal, porque ela vai estar vivendo sob os olhares da mãe. O que a mãe quiser que ela faça, ela vai fazer. O que a mãe gostar que ela faça, ela vai fazer. Então ela vai viver com medo. E nesse artigo, no finalzinho, tem uma frase muito, muito boa, que fala assim: porque para quem foi prisioneiro nunca será alto demais o preço a pagar pela liberdade. No final, ela quebra o tablet, que a mãe tinha, e como se fosse um marco. Não é um spoiler, né, gente? Mas acontece. É como se fosse um marco. Ela marca ali que a mãe não tem mais controle sobre ela e que ela não vai mais aceitar aquele tipo de comportamento abusivo da mãe, entende? E isso está muito mais perto do que a gente imagina. Novamente, é muito humano, é muita gente, é muito o que a gente presencia todos os dias. É aquela mãe que fala: eu não gostei disso em ti. Tudo bem. Por que tu vive saindo com teus amigos? Por que tu não passa mais tempo com a tua família? Por que tu não gosta de mim? Tu não faz nada pra mim, nunca faz nada pra mim, eu sempre faço tudo pra ti. Sabe, isso é uma mãe narcisista a ponto de fazer a criança sentir mal e desenvolver todo tipo de patologias, ansiedade e depressão e às vezes borderline, enfim, várias. Enfim, eu peguei esse episódio porque tem a ver com a teoria do Freud. Eu sou apaixonada pelas teorias do Freud, tenho minhas ressalvas. A gente não ama um teórico se a gente não tem críticas para ele, isso não existe. Então, eu adoro as teorias do Freud, eu gosto de trazer, porque ele fala sobre muita coisa, então eu gosto de trazer as coisas para as teorias dele, eu achei sensacional. É isso. Nossa, maravilhoso, cara. E aí, só para fechar, aproveitando a tua fala e fechar, os meninos estão comentando ali sobre a questão, de novo, dentro do marketing, né, o Pink Money, já os mangás, como o Caio comentou, já há algum tempo fazem isso. A gente nunca deve perder de vista, né, o cenário ao qual esses signos, né, esses símbolos fazem parte. E aí, naturalmente, quando acontece um negócio desses... Jackson, eu posso só falar Por favor, meu amor. Posso só dar uma entradazinha? Pois é. Cara, nessa questão do super-homem, eu posso citar também que teve muita treta, entre aspas, né? Primeiro com a adaptação dos Jovens Titãs para o Netflix, com a Estelar. Teve muita gente que não aceitava a Estelar sendo negra e vieram perguntar para mim: pô, Estelar negra e tal, não sei o que. Eu falei: bicho, mano, mas a Estelar é laranja. Ela é laranja. Podia pegar com uma pessoa de qualquer etnia, ela é laranja. O que tem, bicho? E uma outra agora que tá surgindo aqui: o Netflix vai adaptar Sandman, né? Tenho ansiedade e medo ao mesmo tempo, mas tudo bem. E uma das coisas que está pintando é porque é da afeição da morte.
que a morte é branca e tal, bem pálida, não sei o que, na adaptação do Netflix ela vai ser interpretada por uma pessoa negra. Aí uma galera que sabe que eu leio Sandman, vieram, pô, mas a morte é negra, não sei o que. Eu falei, cara, tu leu Sandman? Falaram, tem. Eu falei, então, eles assumem a forma que eles quiserem. Às vezes é de uma irrelevância para a obra, que não tem... Eu falei, cara, que bom que a morte é negra, olha só, não tem nenhum perpétuo que é negro, e eles assumem a forma que eles querem. Então que bom que tem uma morte quis ser negra. Ela tem essa representação nesse sentido, porque não tinha nenhum. E, por favor, não estou relacionando com algo negativo da morte escolher ser negra. Por favor. Então, não tem essa questão, cara, às vezes é de uma irrelevância, mas, por outro lado, é muito interessante, porque você abre para novos leques até de consumidores, cara. Pô, tem um perpétuo... É assim que eu imagino, viu? Eu também acho assim, bicho. A gente tem que entender que tem toda uma lógica de mercado por trás desse negócio. Na Amazon e Netflix não vão pegar isso daí à toa. Não vão pegar isso daí à toa. Não vou me surpreender, por exemplo, se tiver dentro da série do Netflix, ou da Amazon, no caso da adaptação da Terra-média que eles estão fazendo, se tiver um ou outro personagem negro. Porque nas histórias do Tolkien são citados pouquíssimos. Mas se tiver um ou outro por ali, eu também não vou, porque é representação dentro da Terra-média. Isso ajuda, cara. Tem que ter. A gente tem que entender que o pessoal tem que lucrar também. E essas são umas coisas tão irrelevantes às vezes que, cara, é irrelevante essa pecha toda, porque é um produto, mas por outro lado também é interessante, porque querendo ou não você vai abarcar outros pontos de vista, outros consumidores, uma outra galera que vai consumir. A gente tem que entender isso também, é muito verdade. Cara, eu passei pra frente, sabe? Assim, eu tô curioso, claro, vou ler quando chegar e tal, mas não é essa coisa de... enfim. Mas, e aí eu queria tocar num ponto importante. Cara, tem tanta coisa para falar e o nosso tempo tá acabando já aqui, eu tô tentando me controlar pra gente também não... Porque vocês estão falando coisas tão legais, cara, tá rolando um cenário tão rico e, cara, enfim, né? Mas, acima de tudo, além dessa provocação que eu fiz, e que vocês aqui jogaram lá em cima, a Fernanda fez uma outra provocação aqui bem interessante, a respeito, principalmente, não só da lógica narcisista, né, mas de como nós nos espelhamos. E até minha vez começar também a fechar, infelizmente, mas a lógica do espelho, né, para a gente começar a fechar aqui o circuito da nossa reunião, a ideia do espelho é fundamental também, tá, gente? No conceito Black Mirror, né? Na ideia, né, do espelho sombrio, o outro lado, né? Na verdade, a coisa do outro lado. E aí, nessa metáfora, eu acho bem bacana, se vocês conseguiram sacar, né? Pegar e justamente o motivo pelo qual o cenário não é da tecnologia, mas é nós nos olhando, saca? Nós nos olhando. E aí a Fernanda mata um pouco a charada ali, quando ela fala muito sobre isso, né? Tu tá olhando e o temor é que em algum momento, talvez o personagem, o avatar que se forma lá, é teu. Sabe? É teu. Então, a Fernanda falando ali, né, e eu tinha anotado aqui, né, os 3 tópicos que eu queria conversar, e ela matou um pouco essa charada, porque essa coisa do espelho, né, e tem uma hora que o espelho ele fica meio borrado, e quando ele volta, é você que tá lá, e tu diz, puta que eu pariu. E agora, cara? Né? E agora? Entendeu? Então, quando a gente começa realmente a construir essas relações em que elas se aproximam de nós e que elas ficam próximas, é extremamente complicado. Né? E aí, de novo, né, para pegar o gancho do Superman, do filho dele e tal, essa coisa próxima, né, aqui em que você projeta, né? Não quero que o meu filho leia isso, porque se ele ler, ele vai virar.
Sabe? Né? Essa coisa assim, né? desse espelho, né? Que você morre de medo. Você morre do medo desse espelho. Sabe? Né? E aí eu lembro, a gente falando um pouco, acho que o Caio em alguma aula comentou a respeito dos quadrinhos, lá no começo, ter sido esse espelho, né? O mundo desabando, mas era necessário, né? Um pouco desse entretenimento, né? Que colocasse aquelas pessoas num outro lugar e não naquele, né? Então Black Mirror, cara, vem com essa proposta que eu acho fascinante, quando você se vê, né? Você se vê. Por isso eu achei muito pertinente a fala da Fernanda, quando são os nossos comportamentos, né? Os nossos defeitos, a nossa... nós, né? Ali. A gente percebe que a tecnologia não é o problema somos nós. A gente volta para o Scooby-Doo, né? O que o Scooby-Doo nos ensinou, sabe? Né? O que ensinou? Porra, os monstros de verdade são os homens, cara. Eu acho que isso é um olhar. A gente deve sair desse enquadramento, né? Eu acho que a ciência, por isso a gente está aqui debatendo, né? Falando de Black Mirror, num grupo nerd, num grupo geek, num grupo de cultura pop, sabe? Esse enquadramento, né? Então, vamos sair do enquadramento e entrar na coisa do mundo visual, né? Aqui, né? Aqui que naturalmente se estabelece, e não só na ideia, né, de olhar o super-homem, né? O enquadramento do super-homem. Eu posso fazer um comentáriozinho? Só para finalizar. Por favor, querido. Por favor, filho, vai lá. É porque, assim, esse tempo todo a gente tá falando dessa relação sociedade e tecnologia, de como a gente muda a tecnologia muda a sociedade, sempre assim. Mas eu só queria passar uma visão da biologia do meu curso sobre o que está acontecendo lá, que talvez nem todo mundo saiba, do que a gente está fazendo com a tecnologia lá. Basicamente, existe uma matéria chamada biotecnologia, que assim, o que eu vou falar aqui é basicamente um episódio de Black Mirror que não tá na série Black Mirror. O episódio se chama Gattaca, aquele filme. É um episódio de 2 horas. Boa, filho. E é basicamente isso, sabe? O filme, pra quem não sabe, Gattaca, Gattaca, fala sobre uma sociedade onde a gente cria humanos perfeitos. É uma sociedade onde a gente dominou a técnica genética, e antes de uma pessoa nascer, a gente já modifica ela, impede ela de ter doenças, melhora a capacidade física dela, melhora a capacidade, sei lá, pulmonar, melhora a capacidade cerebral dela, e cria humanos perfeitos. Aí no plot do filme tem um cara lá que foi criado do meio clássico, e aí coisas acontecem no filme. Mas, ok, isso é o futuro, né? Não, isso não é nem um pouco o futuro. Isso é uma coisa que eu, como um estudante, eu literalmente, se me derem os materiais, eu vou saber como fazer isso. Se me botar no laboratório e falar, modifica esse humano pra mim, já tem como. Literalmente, só não é permitido ainda. A única coisa que impede é moral humana. Porque o conhecimento, as técnicas, a gente já tem. A gente já consegue, a partir da formação do embrião, a gente já consegue ver com quantos anos aquela pessoa vai desenvolver miopia, quantos anos ela vai desenvolver câncer, qual é a probabilidade de desenvolver câncer, qual é a cor do olho, às vezes até traços de comportamento, que comportamento está ligado com a genética. Então a gente já pode fazer um traçamento inteiro e modificar esse traçamento. O código, os seres humanos é um grande código. Todos nós somos um grande código. Um algoritmo, né? Nós somos um código. O que é o nosso código? É o DNA. O nosso código é só um monte de átomos, de elementos químicos que em combinações diferentes fazem pessoas diferentes. Só que é um código absolutamente gigantesco, com quadrilhões de letras, porque são letras que formam a gente.
E então, esse futuro onde a gente consegue modificar humanos, onde a gente consegue fazer humanos perfeitos, não é futuro, ele já está aqui. Existe uma coisa chamada terapia gênica. Terapia gênica é o que, basicamente? Existe uma pessoa que nasceu com uma doença genética nasce com ela e vai até a morte, não tem o que fazer. É uma doença que está no teu DNA. Não tem como a gente mudar o teu DNA, né? Não. Tem. A terapia genética, ano passado, ela foi permitida para uma doença. É uma cegueira genética. A pessoa nasce cega e fica cega até o final da vida. Por causa que as células no olho dessa pessoa criam proteínas erradas que impedem a formação da imagem. E aí estudaram. E aí, o que a gente consegue fazer hoje em dia? Com uma injeção no olho direto, a gente tem o DNA correto. A gente literalmente bota o DNA correto no olho da pessoa e o DNA do olho da pessoa vai pegar esse DNA, botar nele mesmo e o olho vai começar a produzir as proteínas da visão. E a pessoa vai voltar a enxergar depois que ela nasceu. Isso é um melhoramento genético. Essa pessoa, a partir do momento que ela sofrer essa terapia gênica, ela vai virar um ser humano com uma evolução forçada. Ela passou por cima ela passou por cima da seleção natural, que a seleção natural iria eliminar essa pessoa porque ela nasceu cega, e ela voltou a enxergar. Então, isso daria completamente o episódio de Black Mirror, mas tem um filme inteiro sobre isso. Porque a gente consegue totalmente mudar. E isso com certeza vai mudar no momento que, se isso for permitido algum dia, isso vai mudar toda a sociedade, vai mudar todo mundo. E aí a gente entra num outro tópico, né? Mas a questão ética realmente também é outro ponto importante de Black Mirror, porque se estabelece a partir, de novo, né, da perspectiva desse horizonte que molda, né? Como eu comecei comentando com vocês, né? O problema não é a tecnologia. Ela vai evoluir independente da gente. O que vai limitar essa história, né? O que vai limitar essa história é justamente a nossa visão, aquilo que a gente pensa e vê das coisas, que a gente traduz aqui como a nossa ética. Né? Tem um capítulo lá Aí tem um capítulo da garota que o marido dela morre, e um sistema pega todos os arquivos gravados, né, em redes, em chats, os bots, pega todos esses arquivos e o sistema consegue moldar um comportamento de fala. Então ela consegue falar com o marido morto dela, né, através de um sistema que faz uma leitura de todas as memórias visuais, todas as memórias até de comportamento, tal, de texto, né, que o cara deixou. Entendeu? Que o cara deixou para ela. E aí eles vão mais longe, né? Acabam criando um corpo para essa memória. E aí, naturalmente, a gente entra no cenário ético, né? É possível? Claro que é. Né? Já dava para fazer. Entendeu? Mas a gente vai entrar no cenário ético. E quando fala no cenário ético, a gente vai entrar num outro momento aqui que não dá para a gente debater, porque nos falta também maiores elementos, mas é a questão da religião. Muito da nossa perspectiva ética vem da religião. Então, a questão ética, ela é muito mais nossa do que tecnológica. O relato do Lucas é incrível. Né? Talvez já estejam fazendo isso, talvez a gente nem saiba, mas... Inclusive, clonagem é muito fácil de se fazer. Eu imagino que sim, cara. Quando quebraram o código, sabe? E Jackson, rapidinho. Jackson, só para ver como essa busca pelo humano perfeito já tem desde muito, muito tempo, basta ver nos últimos, acho que 8 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, o que tem acontecido com os russos nas Olimpíadas. Boa! Por que a Rússia foi banida das Olimpíadas? Alguns, né? Justamente por causa dessa questão
A galera se for abrir a caixa preta, e já vai ver tentativa de melhoramento de atleta desde a época da União Soviética, cara. Desde a época da União Soviética. Pô, fica a dica aqui, tá, galera? Para quem tem Netflix. Tá falhando o áudio do Caio. Caio, infelizmente tá falando teu áudio, amigo. Mas fica a dica aqui. Tem 2 documentários sobre Olimpíadas. Um desses é sobre o problema, né, dos russos, o banimento dos russos. E outra sobre a questão das meninas do balé, não é do balé, me ajuda, da ginástica. Das meninas da ginástica. 2 documentários fascinantes, que é muito... No documentário das meninas da ginástica, é um pouco mais complexo, que fala sobre questões de violência sexual. Mas o cenário é o mesmo. Por conta dos russos, os americanos começaram a fazer isso que o Caio está falando, né? Aprimorar o corpo. Tratamento, remédio, e por aí vai. Gente, são 2 documentários, assim, aterrorizantes também. Então, a questão ética, cara, é uma questão humana, não é uma questão tecnológica. É uma questão humana, sabe? E nesse episódio, né, que ela tem o marido dela de volta, né, que naturalmente depois ela fica muito, ela meio que enlouquece, porque é o marido dela, mas não é, né? Questões, inclusive, de sexo, questões do tipo, tem horas que ela... como basicamente é um programa, né? E ela queria que fosse o marido dela, porque queria que reclamasse mais, que brigasse mais, queria que em determinado momento ele batesse nela, queria que houvesse vida, né? Vida. Tá aí o grande conceito, né, de Black Mirror. Vida. Se houvesse uma pergunta, né, a pergunta seria: o que é a vida? Né? O que é a vida? O que é a nossa vida aqui no chão, né? No cotidiano, né? Em tudo que vocês comentaram aqui, sabe? Eu acho que por isso o Black Mirror é tão fascinante. Eu acho que merece uma maratona de todos vocês, todos os capítulos, assistir de novo. Inclusive tem, né, o último capítulo da temporada, que é aquele capítulo interativo. É também bem interessante da gente pensar a ideia dele. Eu acho que a execução não foi lá essas coisas, mas a ideia dele é bem interessante, vindo a partir do conceito do streaming, né? Mas é bem legal, né, levantar todos esses elementos para quando vocês olharem Black Mirror, não olhar enquadrado, mas olhar Ícaro, isso, bem, a Carol está colocando aqui os 2, né? Atleta A, que é o das garotas americanas, e o Ícaro, que é sobre o doping dos russos. Né? Isso, o Bandersnatch, que a Fabi está comentando. Isso, exatamente. Né? Tem umas coisas bem interessantes dentro e fora do capítulo, que é legal vocês olharem, né, fora, de novo, né, do enquadramento, saca? Mas atrás dele, né? A gente surfou um pouco da superfície do Black Mirror, e vejam lá, né, a gente aqui, cara, num bate-papo quase que informal, falamos de coisas extremamente complexas dentro de uma perspectiva do olhar atento, do olhar referenciado, do olhar que busca a crítica, que busca a reflexão, e eu acho que isso é muito legal, muito importante, né? Que foi a tônica do nosso curso, foi a tônica do nosso grupo, ok? Bom, então, para finalizar, repetindo de novo, nós teremos mais uma última reunião no dia 30 de outubro, para fechar nossa temporada, né, do primeiro ano do grupo. Tá? Depois eu vou lançar para vocês aí o tema, de novo a conversa, tá? Para a gente fechar. Mas, em novembro, nós teremos o nosso encontro, que vai ser um encontro pensando ali a possibilidade de nós trabalharmos com a produção de um material científico. Tá? A Fabi lembrando também o Westworld, que inclusive é uma série dos anos 60, se eu não estou enganado, né, Caio? Não sei se o Caio está aí ou ele caiu. Dos anos 60, que
que teve o remake e que é, puta que pariu, muito porrada. E aí, tá? Nixon, desculpa, é que a minha internet tá complicada, mas de fato é dos anos 60 e é um remake muito bom, por sinal, né? Enfim, a HBO sabe fazer umas séries boas. Cara, sabe. Eu assisti umas 3 temporadas, dei uma parada, mas vou tentar ver. Eu acho que ela não foi cancelada ainda. Eu parei de assistir na 3ª temporada, gente. Mas eu acho que ela ainda está renovada. Né, numa 5ª ou numa 6ª temporada, por aí. E é também porrada, cara. É porrada. É realmente... Então, gente, em novembro a gente vai fazer o nosso encontro, tá? E eu queria muito que ele fosse presencial, tá? A gente vai decidir isso em conjunto. O Clube dos 5 vai se reunir, depois a gente vai conversar com vocês, tá? Eu queria muito que ela fosse presencial, né? Que a gente apresentasse isso formalmente, tá? Que vocês viessem com o produto de vocês, tá? Então, a intenção é que a gente pare agora em outubro, dia 30, a última reunião. A gente tem no mês de novembro para vocês produzirem os artigos, né? Ali fazer um paper, talvez, 10, 12 páginas, tá? Um material que sirva como um produto final do nosso projeto e que ele possa ser apresentado lá em novembro, né? No final de novembro, a gente faz um grande encontro. E aí a gente pensa se ele pode ser aberto ou não, né? Presencial, talvez sim, talvez não, mas eu gostaria muito que fosse não só um encontro, mas uma celebração, né? Como eu disse, né? Tem muita gente aqui, o Raul, por exemplo, que eu só tenho uma ideia virtual do Raul, né? O Caio comentando sobre o novo seriado, né, do Games of Thrones, Caio, que tá falando, que vai ter aí um spin-off, né? Tem um spin-off sendo feito do Games of Thrones. Acho que é isso que o Caio tá falando. Tá, gente? Então, queria muito contar com vocês nesse encontro, com esse material, com esse produto, né? Alguns já tá com o seu material semi-armado, outros ainda vai precisar dar uma corrida, né, para escrever esse paper, tá? Para a gente apresentar eles lá nesse nosso encontro no final de novembro, tá? Dia 25, 26, 27 de novembro. A gente vai escolher o dia aí. Beleza? Porra, Caio. Já vou sair, já vou atrás, já vou assistir lá. Tá, gente? Então, gente, muito obrigado pelo encontro de hoje, né? Valeu, acho que, falamos de um monte de coisa bacana. E, enfim, né? Vamos nerdar, gente. Vamos nerdar, porque eu acho que estamos aqui para isso. Tá, gente? Muito obrigado. Até nossa próxima reunião. Valeu, boa noite. Que a força esteja com vocês. Tchau, gente. Valeu.